dia! Hoje é domingo, 12 de maio, Dia das Mães. Vamos testar o som por aqui. Faltam menos de um minuto para a gente começar a live. Enquanto isso, vamos fazer uns testes. Aê, funcionou, tudo certo. Muito bem. Bom dia, meu bem. Pontualmente 10 horas, vamos falar sobre o poder da paciência. Esse não foi o livro da semana, como vocês sabem, não teve livro essa semana, né? Foi uma semana diferente, mais intensa, mas eu fiz a enquete ontem, o pessoal votou, pediu live e eu estou aqui por vocês, tá bom? Então, eu escolhi esse livro, é um livro que eu gosto muito. É quase que livro de cabeceira. É um livro muito gostoso, sim, dá para ler em uma semana. E é um livro super didático. E para mim, particularmente, é um livro que me ajuda demais, 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 tá? Então, a MJ Ryan, que é a autora desse livro, ela tem outras obras, né? É consultora profissional, trabalha muito na área de educação, consultoria, até um pouco voltada à própria psicologia. E eu gosto muito da linguagem dela, né? Eu gosto muito da didática dela, ela traz exemplos. E aí eu escolhi porque foi uma live feita em 2021, então já faz tempo que a gente não fala sobre esse assunto aqui. Acho que é sincrônico com o Dia das Mães, né? Que as mães têm muita paciência com seus filhos, com a família, com o cuidado. Então, por isso que eu escolhi esse livro, tá bom? Vamos começar a falar também. Ele é intenso, apesar de ser um livro rápido, gostoso de ler, ele é muito profundo e vale muito a pena a leitura dele, tá bom? E aí eu começo citando a Ryan, que ela fala assim: a paciência nos dá autocontrole, capacidade para parar. Deixa eu arrumar aqui a câmera que fica mais fácil para eu ler. Vamos lá. A paciência nos dá autocontrole, capacidade para parar e usufruir mais plenamente o momento presente. Ou seja, é uma habilidade que vai ajudar a gente a viver melhor. Então, como é uma das minhas metas de vida, né? É trazer qualidade de vida, é viver melhor, viver mais feliz, aproveitar a vida com prosperidade e plenitude. É sobre isso, então eu gosto muito dessa frase. Só que a Ryan fala que é preciso aprender a fazer escolhas sábias. E muitas vezes, se não a maioria das vezes, parte do nosso sofrimento, dos nossos sentimentos negativos, vem em função da gente não saber fazer essas escolhas inteligentes, essas escolhas sábias. Às vezes, abrir mão de alguma coisa que é um valor pra gente, depois a gente fica com aquilo ali ruminando dentro da gente, prejudicando a nossa saúde, às vezes física até, e principalmente mental. Bom dia, Fernandes, tudo bem? Seja bem-vindo. A paciência ajuda a ser mais amável, mais confiante nas circunstâncias da vida e mais capaz de se obter o que se quer. Para desenvolver o poder da paciência, que é o título do livro, é preciso mudar de atitude. Se a gente está falando de escolhas, então é sobre isso. Vamos mudar as nossas atitudes. É preciso misturar motivação, querer, percepção, que é prestar atenção à nossa estrutura interna, e cultivo, a prática, a ação. A paciência é uma característica humana capaz de ser fortalecida. E a paciência é algo que você cria. Então, olha a boa notícia hoje, já no começo da live. E ela traz isso no começo do livro. A paciência é algo que você cria. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, tá? Eu digo isso por experiência própria. Não que eu tenha conseguido já me tornar a pessoa mais paciente do mundo, mas tenho melhorado gradativamente, porque é uma habilidade que a gente desenvolve e ela dá muitas dicas no livro. E ao final da live eu vou trazer aqui algumas atitudes, algumas dicas para ajudar a gente a desenvolver cada vez mais essa habilidade maravilhosa que realmente transforma a nossa vida. A prática da bondade pode gerar felicidade.
assim como ser mais gentil com os estranhos e com as pessoas mais próximas. Vocês vão ver que a paciência é uma virtude, é uma característica, é um talento, é o nome que você quiser dar, mas que ela transforma e que ela tem relação direta a várias áreas da sua vida, né? Então, ela trabalha, ela influencia nos nossos relacionamentos, na nossa manifestação, na maneira com que a gente lida com as pessoas, com as coisas, com os problemas, principalmente. Então, vale a pena a gente desenvolver essa habilidade, se a gente ainda não tem. Na verdade, quanto mais conseguimos nos manter tranquilos quando estamos sob pressão, mais capacidade temos de agir, porque estamos usando a parte racional da nossa mente para nos ajudar. E aí ela traz as qualidades da paciência, que ela chama de 3 poderes, né? Quais são os 3 poderes da paciência? Bom dia, Gard, seja bem-vinda. Primeiro, poder da persistência. Segundo, o poder da serenidade. Terceiro, o poder da aceitação. Então, os 3 poderes que estão envolvidos na qualidade da paciência é persistência, serenidade e aceitação. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O poder da persistência. Qual que é a frase, né? Tipo, a ordem do dia. Mantenha-se firme. Então, é você persistir, resistir e nunca desistir, tá? O que quer dizer isso, né? Ter firmeza e capacidade para caminhar em direção aos seus objetivos e aos seus sonhos. Você perseverar pacientemente aumenta as probabilidades de conseguir concretizar os seus sonhos, quaisquer que eles sejam. A ação é primordial em todos os casos. Então, qualquer que seja o seu objetivo, o seu sonho, a sua meta de vida, com paciência, com consistência, você vai se dedicando a agir, né? A ação é primordial em todos os casos. Então, você vai agindo e construindo esse futuro, esse caminhar, esse objetivo e essa meta a ser alcançável. Precisa de persistência. E aí, em qualquer âmbito, né? Seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar, na vida do voluntariado, na vida na escola, na faculdade, enfim, aonde você estiver se manifestando. Segundo poder, poder da serenidade, é você não ter motivos para se estressar. Então, a Ryan fala assim, sem motivos para se estressar. A paciência proporciona paz de espírito, e isso é bem verdade, né? Permite analisar situações de estresse por uma perspectiva que leva à serenidade. E muitas vezes, o que eu percebo? Essa perspectiva, ela faz com que a gente não entre no problema em si, né? A gente não mergulhe de cabeça. E aí a gente consegue realmente ter mais serenidade, mais tranquilidade, até para poder tomar as decisões mais assertivas, as melhores decisões, frente àquela própria situação complicada, né? Frente ao problema em si, vamos dizer. Em vez de deixar a emoção dominar, temos a liberdade para escolher como agir. Eu gosto da Ryan e eu fui lembrando, conforme eu fui vendo a live para passar de novo hoje para vocês, eu fui lembrando do poder da escolha, né? Lá do livro da Edith. Então, assim, a Ryan fala o tempo todo sobre isso também. Inclusive nos outros livros dela. Ela tem livros sobre felicidade, criatividade e tal. Tem alguns da área empresarial. Mas o tempo todo ela fala que o poder da escolha, a decisão da nossa mão, que a gente tem que fazer escolha sábia, que a gente tem que fazer escolhas cada vez mais inteligentes. E para isso a gente precisa serenizar, a gente precisa estar com as emoções equilibradas para poder realmente pensar melhor. E aí, o terceiro poder é o poder da aceitação, que é compreender as limitações. Eu confesso para vocês que essa é a parte mais difícil para mim, tá? Em função do meu temperamento. Mas também, né, dou meu depoimento aqui que quando eu consigo aceitar o que eu não posso controlar, o que não posso mudar, o que não está nas minhas mãos, tudo flui muito melhor. Os resultados acontecem de modo muito mais tranquilo e normalmente os resultados são realmente mais assertivos. Então, o poder da aceitação é essa compreensão, compreender as limitações,
permite, né, reagir aos desafios com coragem, força e otimismo, com a capacidade emocional de reagir com bondade, de sentir compaixão e de tranquilizar a sua capacidade, a sua competência, o seu poder ou a falta dele de agir em nome do outro, ou de fazer o que você acha ou gostaria que o outro fizesse. O outro é o outro, ele tem a história dele, ele tem as decisões dele, ele tem as emoções dele, ele tem as vontades dele, e você precisa aprender a respeitar isso, tá? Aí a Ryan fala assim, ó, é uma frase que eu vou citar direto do livro. É fácil ser tolerante quando tudo está bem. Ao demonstrar paciência quando as coisas não estão do jeito que queremos, revelamos a nossa melhor dimensão como seres humanos. Não se culpe quando, apesar de todos os esforços, você perder a paciência. Esta é uma mudança que requer prática e tempo. E aí eu também, né, falo por experiência própria. Às vezes a gente acha assim que tá tudo dominado, né? Que você tá tranquila, que ninguém vai te tirar do sério, que nada vai acontecer, tipo, pra estragar seu dia, como a gente fala, ou pra mexer com as nossas emoções, mas as coisas acontecem, né? A vida como ela é. Então, o que eu falo, né? Aí a minha posição e é como eu tento agir e reagir frente a esses obstáculos. Eu penso que isso que ela fala, né, pra gente não se culpar quando a gente perder a paciência, que realmente a gente tem que entender o que levou a isso de novo e que é importante a gente valorizar que a gente já consegue passar mais tempo sem esse processo da irritação, da intolerância, da raiva e tudo aquilo que é antagônico ou paradoxal à própria paciência e a serenidade, tá? E quando isso acontecer, a gente tentar ciclar, eu falo, né, ou reverter a situação, ou entender, compreender qual é o contexto para resolver o problema o mais rápido possível, tá? Então, essa valorização, esse reconhecimento é importante também no desenvolvimento da habilidade, porque senão a gente não valoriza e não reconhece todo o esforço e todo o tempo, todas as vezes que a gente conseguiu ter uma atitude mais pacífica, mais serena, mais tranquila frente a um problema, inclusive, às vezes até maior, tá bom? Então a gente precisa aprender a lidar com esse contexto. E aí vamos para os dons da paciência. A gente tem aqui muitos, né, que eu trago na sequência, igual ela traz no livro. E aí ela fala assim: aprendizado requer esforço, como qualquer outra coisa. Se você quer desenvolver a paciência, se você quer desenvolver a amorosidade, se você quer desenvolver a benignidade, a bondade, a gratidão, o perdão, qualquer seja sentimento, virtude, habilidade que você queira desenvolver, exige, requer esforço. É um novo aprendizado, é algo às vezes que vai ter que te transformar, ou que você vai ter que se transformar, então precisa sim ter muita paciência e tranquilidade de traçar essa vontade, fazer esse planejamento e caminhar e aproveitar o processo, porque o melhor da história é esse processo de mudança, é essa caminhada, são esses desafios e são as superações desses desafios que deixa a gente cada vez mais forte, cada vez mais firme, né? Bom dia, Marli, que bom ter você por aqui, seja bem-vinda. Então vamos aos dons da paciência. Para saber se valerá a pena despender energia e esforço para desenvolver a paciência, falaremos sobre as recompensas que poderemos ter com ela. E são várias, são muitas, vou falar aqui, acho que tem umas 10, 12 por aí. A paciência, primeira delas, a paciência gera excelência. A genialidade precisa ser cultivada. Então, em média, aí tem isso aqui tem vários estudos, vários livros que citam isso que a Ryan traz também nesse livro, tá? Em média, são necessários 10 anos de prática para adquirir a perícia de um especialista em qualquer área de atuação. Então, assim, os esportistas, pianistas, as artes, o profissional de administração, o médico, o psicólogo,
todo mundo, para se tornar super especialista ou, né, ter autoridade naquilo que faz, realmente é uma média de 10 anos que a gente precisa ter. Isso foi uma pesquisa feita na Universidade da Flórida. Tem alguns livros. Esse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos, ele cita isso. O Pai Rico, Pai Pobre também cita esse estudo, porque as pessoas, eles ajudam a gente no desenvolvimento, né, da nossa personalidade, do nosso profissionalismo, ajuda a gente a entender que a gente precisa de tempo para construir e conquistar as coisas, tá? Sejam essas coisas algo físico, algo palpável, sejam essas coisas a construção de relacionamentos sólidos, de confiança, de vínculos, enfim, qualquer área de atuação também. Bom dia, Israel, seja bem-vindo, voltando diretamente de uma viagem maravilhosa da África, né? E aí, a segunda virtude, né, a segunda recompensa que a gente tem o benefício de desenvolver essa habilidade da paciência é que a paciência nos coloca em harmonia com os ciclos da natureza. Somente quando descartamos velhos costumes é que abrimos espaços para os novos. Tudo, absolutamente tudo, requer tempo. Não se planta uma semente em um dia e espera que a mesma floresça no dia seguinte. É preciso ter paciência e esperar o tempo do crescimento. É preciso regar, é preciso adubar. Precisamos deixar de tentar fazer a vida ser diferente do que ela é. Ter paciência e saber o que realmente importa. Eu vi, obrigada, né? Mesmo viajando, você viu uma parte da live de lá e depois eu vi que você viu o Reels também. Então, assim, ó, para mim essa é a frase principal dessa parte, né? De nos colocar em harmonia com os ciclos da natureza. Precisamos deixar de tentar fazer a vida ser diferente do que ela é, ter paciência e saber o que realmente importa. Saber o que realmente importa está diretamente ligado, relacionado a tomar melhores decisões, ou seja, fazer as escolhas sábias que a Ryan nos ensina lá no comecinho do livro, falei no início da live, tá? Então, quanto mais a gente definir, entender o que realmente importa pra gente na nossa vida, mais escolhas inteligentes, sábias a gente vai fazer e melhores resultados a gente vai ter consequentemente. A paciência nos ajuda a tomar decisões melhores. Ó, eu gancho aqui para o próximo item, né? Em uma crise, é muito melhor manter a calma do que correr de um lado para o outro em pânico. Com agitação e histeria, os sentimentos bloqueiam a parte racional do cérebro capaz de tomar decisões sensatas. É impossível fazer uma escolha adequada no estado de tensão, pânico e estresse. Vocês concordam com isso ou não? A paciência ajuda a gente serenizar, a acalmar os ânimos, respirar profundamente, conseguir pensar melhor ao equilibrar as nossas emoções, tá? Não tem jeito, se as nossas emoções estão em alta, a tendência é que a nossa racionalidade esteja em baixa. E aí é mais difícil a gente tomar decisões assertivas, tá? Ou decisões sensatas, como a Ryan coloca. Bom dia, Daisy, que bom te ver aqui, seja bem-vinda. E aí nós vamos então para o quarto benefício, né? O quarto dom da paciência. A paciência nos conecta com a esperança. A capacidade de ter esperança nos permite trabalhar pacientemente por um objetivo que talvez nunca seja alcançado. Ela leva à perseverança e à não desistência. Ah, é algo muito difícil? Pode ser, mas se você não tentar, você já perdeu. Você começa o jogo perdendo. Então não dá, não tem essa opção. Não dá para você não fazer porque é algo muito difícil, entendeu? O que você pode fazer é planejar um pouco mais, traçar algumas estratégias. Ah, vou fazer isso, se não der certo, eu faço aquilo. Ter o plano B, C e D. Tem um meme aí na internet que fala, né, que se o plano A e o B não deu certo, tem mais 20 e tantas letras no alfabeto. Então é isso, você não pode. E aí eu brinco e falo que é igual a planilha de Excel, né? A hora que acabar a letra Z, tem a B, a C. Você cria mais opções, mas não pode desistir. Desistir não é uma opção, tá? Eu acho que isso é o mais importante, né?
Bom dia, Pati e Cláudio, Pati ou Cláudio, sejam bem-vindos. A paciência ajuda a viver vidas mais longas e livres de estresse. Isso é extremamente importante também. E aí a Ryan fala assim: a prática da paciência é uma das melhores coisas que podemos fazer por nossa saúde. E eu diria, faria um parênteses aqui, não é falar dela, principalmente a saúde mental, tá? Ajuda na física e cura, trata ou não deixa a gente adoecer mentalmente. Quando sentimos raiva, promovemos o enfraquecimento do sistema imunológico, em especial das células responsáveis pelo combate às infecções do corpo. Olha só, a gente às vezes não tem noção disso, o que que gera, o que que cria, né? Quando estamos calmos, o sistema imunológico funciona bem e produz o número necessário de células para combater as infecções, o que afasta as doenças e contribui para uma vida mais longa e saudável. E aí, gente, se a gente baixa o nosso sistema imunológico, várias outras coisas e consequências a gente pode ter, né? Teve várias lives que eu já dei aqui, a gente falando sobre saúde, trouxemos médicos, psicólogos, alguns especialistas da área também, tá? Vale a pena depois vocês verem aí no Reels e ou no canal do YouTube. As lives de 2021, 2022 e parte de 2023 já estão lá, tá? Tô conseguindo. Eu espero que até o meio do ano a gente consiga passar todas as lives para lá e a gente consiga transmitir pelo YouTube a live do livro todo domingo. A paciência nos ajuda a desperdiçar menos tempo, menos energia e menos dinheiro. Quando fazemos algo com pressa ou pulamos etapas, nos aborrecemos com pequenos ou grandes erros e precisamos refazer tudo de novo. A valorização da pressa é uma armadilha de que precisamos escapar, pois elas nos faz cometer erros que não cometeríamos se tivéssemos tido um pouco de calma. E aí, gente, a gente tem que, eu diria, né? Vou fazer aí um parênteses. Qual é o motivo dessa pressa? Se é uma crise de ansiedade, se é algo pontual, se é porque você está desorganizado, está sempre, né, tendo que correr atrás porque sua agenda está muito cheia, porque você não está dando conta do trabalho, porque você não está dando conta das demandas, enfim. Busque compreender pacientemente a causa da sua pressa, do que está te causando pressa, para você reorganizar a sua rotina, a sua vida, as suas relações, porque certamente isso está afetando tudo isso, tá? E para você parar também de desperdiçar tempo, energia e dinheiro, inclusive, porque tem coisas que você vai ter que refazer que vai demandar sim um gasto financeiro, vai exigir um gasto financeiro. Outro item, a paciência nos ajuda a conseguir aquilo que queremos. Ao optar pela paciência, tratamos os outros com gentileza e consideração, o que faz com que sejamos tratados da mesma forma, com resultados muito agradáveis, independente das circunstâncias. E às vezes, gente, isso não acontece. Por quê? Porque não é sobre você, é sobre o outro. Existem pessoas grossas nesse mundo? Milhares. Existem pessoas mal educadas? Milhares ainda, entendeu? Então, agora o que que importa? Você vai deixar o outro te influenciar negativamente ou você vai influenciar o outro positivamente? Qual é o seu papel, né? Lembrando aí de tantas lives, tantos livros que a gente trouxe falando de propósito de vida, então, em que lado você está dessa balança? No lado de transformar, de levar o bem, o bom, a bondade, ou no lado de deixar o ambiente, as pessoas piores, de entrar na onda, de responder com grosseria, com raiva e tudo mais? Então, a paciência nos ajuda e nos poupa, às vezes, de certos constrangimentos, de situações desnecessárias. A paciência nos protege contra a raiva. Essa é um outro dom, né, da paciência, um outro benefício. A paciência nos protege contra a raiva. A raiva é consequência direta da nossa perda de paciência. Ficamos com raiva porque não queremos aceitar as coisas como são. Isso é bem verdade, né? Ficamos com raiva porque não queremos aceitar as coisas como são. Então, ó, o que que tem por trás disso? Teimosia, controle,
às vezes arrogância, às vezes egoísmo, tá? Quanto mais cultivamos a paciência, menos raiva carregamos e mais leve e alegre nos sentimos. Diz um provérbio irlandês. Então, ela cita aqui um provérbio irlandês. Quando você está com raiva, você carrega o peso, enquanto a outra pessoa se diverte. Então, olha só, você pega para você muitas vezes aquilo que nem é seu, que não te pertence. E aí, já que você pegou, tem que aprender a lidar com isso e resolver o problema. E aí aqui eu vou citar o livro, né, da cientista que curou o próprio cérebro, já fizemos lives sobre ela também, e ela fala lá, ela explica biologicamente como que funciona o ciclo hormonal, instintivo, vamos dizer assim, da raiva, né? E ela dura 90 segundos na nossa corrente sanguínea. Então, ela fala assim, a Bolt, né? A autora do livro A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. Ela fala assim, que o ciclo da raiva ele dura 90 segundos no seu organismo, no seu corpo. Então, nós estamos falando que o ciclo da raiva pode durar até 1 minuto e meio, não é mais do que isso. E a Bolt fala assim: se você continua sentindo isso depois desse período, é uma decisão sua. É porque você escolheu continuar, né, com aquela questão, com aquele desconforto, com aquela situação ali mais complexa, tá? Então é um livro que vale a pena ler também. Mas a Ryan, né, do Poder da Paciência, nos traz aí esse provérbio irlandês que é interessante também. Outro dom da paciência. A paciência nos dá maior tolerância e empatia. Ela nos permite ou nos ajuda a viver em harmonia, independente do caos ao nosso entorno, independente dos problemas que a gente tem que enfrentar, que tem que né, superar. Ela nos dá esse processo de maior tolerância e mais empatia. E aí a Ryan fala assim: as pessoas são diferentes e gastamos muita energia tentando fazê-las pensar e agir como nós gostaríamos. A tolerância nos faz abrir mão de nossas convicções sobre como a outra pessoa deveria ser. Não é dos nossos valores. É abrir mão das nossas convicções sobre como o outro deveria ser. E nos faz querer descobrir quem ela realmente é. E nos faz aprender a respeitá-la, amá-la, tolerá-la, ser mais empática do jeito que ela é. Porque não adianta a gente ter essa convicção de que o outro é diferente ou é do jeito que a gente gostaria que fosse, porque ele não vai ser. E aí você vai sofrer com isso, às vezes você pode prejudicar uma relação em função disso, enfim, vários resultados não tão positivos assim pode surgir. E a paciência, então, é o caminho para a empatia, responsável por segurar a nossa irritação ante as diferenças e compreender melhor o outro, né? Então tem toda essa questão, esse aspecto que leva até ao processo da própria moralidade, como a Ryan diz, tá bem? Bom dia, Cassiele, seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre os dons da paciência, os benefícios de desenvolver essa habilidade que eu tô chamando, né? Porque nem todo mundo tem. A paciência ajuda a ter relacionamentos amorosos mais felizes. Ela ajuda aí na relação de casal, vamos dizer assim. Fundamentalmente, você não pode amar sem praticar a paciência. Quando aceitamos o outro como ele é, de fato, aumentamos a possibilidade de uma mudança. A paciência é a liga que une e suaviza as arestas, permitindo assim que o amor cresça e se desenvolva. E aí ela traz aqui, né, nesse tópico em relação aos relacionamentos amorosos, mas eu expandiria todos os tipos de relacionamento, né? Ou pelo menos ao relacionamento dos nossos vínculos afetivos mais próximos, do nosso ambiente de trabalho, da nossa família, dos nossos colegas mais íntimos, entende? Então é a paciência que vai, né, suavizar as arestas. Eu gosto dessa frase que a Ryan traz, e vai ajudar a gente a desenvolver uma relação mais saudável, né? E essa própria aceitação do outro como ele é. A paciência nos torna pais melhores, né? Então, um bom tema aí, eu falei para o Dia das Mães aí, né?
E aí, como que ela explica esse item da paciência nos torna pais melhores? Ela permite pensar antes de agir e avaliar qual será a melhor atitude. Num estudo sobre o equilíbrio trabalho e vida, feito lá em 99 pela Ellen Galinsky, descobriu-se que uma das coisas que a maioria das crianças desejava era que seus pais estivessem menos estressados quando chegassem em casa do trabalho. Lá de 99, vocês acham que esse estudo está super atualizado ou não? Ou pelo menos o resultado desses estudos, né? Então, assim, quantas vezes a gente vê aí filhos chamando atenção, fazendo até, tendo até atitudes, né, desnecessárias, inesperadas para chamar a atenção do pai e da mãe. Então, a paciência ajuda nessa relação também. A paciência ensina o poder da receptividade. Esperar, não correr e não fazer algo só por fazer também exige esforço. A gente precisa aprender a desenvolver isso. É preciso ter força interior para viver na incerteza do tempo que for necessário, sem zangar-se e sem deprimir-se, tá? As nossas atitudes são voltadas para a ação, com uma conotação de agressividade viril, e há momentos em que tudo o que precisamos fazer é esperar pacientemente o desenhar do futuro. Então, aqui o tempo trabalha em nosso favor, tá bem? Bom dia, Anne, seja bem-vindo. Aqui o tempo trabalha em nosso favor. Às vezes a situação, você já fez tudo que poderia ser feito, não tem mais o que fazer, né? É esperar, às vezes o ciclo mudar, baixar a poeira, às vezes a pessoa ter outras experiências, né? Se for relacionado a alguma interação ali com outra pessoa, outras pessoas, tem que deixar elas terem outras experiências para depois voltar, né, e se conversar. Você também vai ter outras experiências, talvez pode ter outra visão, enfim. Há momentos em que a gente precisa sim esperar. E esse é o poder da receptividade que a paciência nos ensina. E aí os dois últimos dons, né, os benefícios, a paciência é a essência da civilidade. Olha só, essa é uma abordagem diferente da Ryan, né? Poucos livros eu vi assim nesse formato, tá? A paciência é a essência da civilidade. Quando a paciência é praticada, a sociedade se mantém funcionando, com todas as suas falhas, mas capaz de conciliar interesses e necessidades de bilhões de pessoas. É quando nos impacientamos que o desequilíbrio e o caos se instalam. A paciência está na essência da diplomacia e na construção da paz, né? Da vivência da paz em si. Por último, a paciência faz as nossas almas crescerem. A realidade é que somos muito melhores do que sabemos, temos capacidades ignoradas que só aparecem nas crises. Certamente, as circunstâncias que testam a nossa paciência podem nos tornar seres humanos melhores. O que a gente pode então aprender com isso, né? O quanto que, se você realmente quer ser uma pessoa melhor, você precisa desesperadamente, eu diria, desenvolver o dom da paciência, a habilidade da paciência, o sentimento da paciência, né? Bom dia, Emerson. Bom dia, Elaine. Sejam bem-vindos. E aí eu vou citar uma frase da Ryan. Quando um novo desafio surgir para testar a sua paciência, diga para si mesmo que ele é um estímulo para o seu crescimento e assim a paciência ajudará você a suportar melhor este momento. Então use, né, aplique, desenvolva esses dons que a gente já falou e daqui a pouco vou trazer mais dicas para a gente desenvolver as atitudes da paciência, tá? Então, quais são as atitudes da paciência? Como que a gente consegue desenvolver isso? Ah, Renata, legal, adorei ter esses dons, mas tá longe ainda da minha realidade. Como é que eu faço para isso? E aí a Ryan traz aqui, eu vou trazer aqui, acho que são uns 15, 20 minutos de slides aqui com várias atitudes para a gente desenvolver. E aí você vai pensando, inevitavelmente, acho que quando eu falar aqui alguma coisa, você vai lembrar de algum exemplo, de alguma situação que você já viveu relacionado a isso.
Todos têm liberdade para escolher os seus estados mentais e decidir quais atitudes desejam manter. Então, pensar, parar e recomeçar. De novo, você pensou muito, você traçou uma estratégia, você colocou um plano em ação e aquele plano, aquela ação não está levando você para o resultado que você planejou, para onde você queria, aborta, reorganiza, para, né? E recomece. Quantas vezes forem necessários, tá? Então, pensar, parar e recomeçar. Isso ajuda a desenvolver e é uma atitude de extrema paciência. Paciência, muitas vezes, que começa com você mesmo, né? Paciência que você tem que ter com você, para depois você, né, espraiar isso e levar isso para suas relações, para os seus contextos, sejam eles quais forem, pessoais, profissionais, de amizade, da família, aonde for, tá? O caminho para cultivar mais paciência é reconhecer-se aprendiz e considerar cada episódio de impaciência uma oportunidade de crescimento. Então, sim, a gente precisa, nesse ciclo de pensar, parar e recomeçar, pensar por o que nos deixou irritado, com raiva, magoado, depressivo, qualquer que for o sentimento negativo. O que levou aquilo? Por quê? Porque a gente vai tirar proveito desse episódio, desse momento de impaciência e vai aprender a não deixar, ou tentar, né, não deixar mais que aquilo aconteça novamente. Ah, alguém falou de um jeito comigo que eu não gostei, você vai compreender, depois você vai conversar com a pessoa e se a pessoa te tratar de novo daquele jeito, comece a impor limites para que se respeite, entende? Então a gente vai desenvolvendo isso. A paciência é aprimorada quando compreendemos a razão que nos fez perder a calma. É isso que eu acabei de falar, né? O que causou a perda de controle. Então, às vezes, também, o que faz a gente perder a calma é uma fissura nossa. E a gente precisa resolver esse problema, a gente precisa tratar. E aí é a gente com a gente mesmo, não tem o outro. Não é responsabilidade do outro, não é culpa do outro, não é porque alguém faz alguma coisa de algum jeito. Entende? Não é porque o mundo conspira contra você. Não. O universo conspira a nosso favor, sempre. A gente é que tem que se alinhar, né? Ao fluxo desse universo, ao fluxo do cosmos, como eu gosto de falar, tá? Quando seus botões de impaciência são pressionados, procure ver isso como uma ocasião para aprender algo a seu respeito. Então, né, aquela condição ali do autoconhecimento, de entender o processo, qual a sua expectativa, ou a diminuir a sua expectativa, eu diria, né? Porque quanto mais expectativa a gente tem, maior é a chance de frustração. Então, a gente minimizar isso para também minimizar os possíveis impactos. Desenvolver o diálogo mesmo com as pessoas de quem discordamos. Então, praticar aí um binômio que a gente estuda na própria conscienciologia, que é o binômio admiração-discordância. Não é porque você ama uma pessoa que você tem que concordar com tudo que ela faz ou com, né, às vezes a opinião dela relacionada a algum contexto, algum assunto específico. E discordar não significa amar menos. Às vezes significa, inclusive, amar mais, né? Então a gente precisa ter maturidade e racionalidade para compreender esse paradoxo, eu diria, né? Esse oposto, tá? Mas não deixar de ter uma certa autenticidade, um posicionamento claro em relação a isso, tá? Muitas vezes até para atuar em momentos de vitimização, de culpa, que a pessoa quer jogar para você a responsabilidade que na verdade é dela. Então você colocar para a pessoa, ó, eu discordo de você, eu compreendo o que você está passando e tal, eu faria diferente, e isso não muda em nada o amor que eu sinto por você, ou admiração, ou qualquer que seja o sentimento positivo que para ter essa relação provavelmente existe mais de um, inclusive, tá? A paciência é uma decisão que escolhemos repetidas vezes. Então, assim, não é a partir de hoje eu decido ser paciente e faz de conta que pronto, sou a pessoa mais paciente do mundo. Não é assim, tá? A gente é testado diariamente, semanalmente, o tempo todo, em todas as circunstâncias, e a gente precisa
decidir ser paciente todas as vezes, ou o máximo de vezes possíveis que a gente conseguir. Lembrar que tudo passa. E aí tem uma frase que é um provérbio alemão que a Ryan traz, que ele fala assim: longo tempo não significa para sempre. Isso é muito legal também, né? Às vezes a gente, principalmente quando a gente está passando uma situação muito difícil, parece que o mundo vai acabar. É assim que a gente fala, né? Então, não. Longo tempo não significa para sempre, tá? Lembrar que tudo passa. Tudo muda também. Nada permanece igual para sempre. Eu mudo, você muda, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, né? O clima muda, o câmbio muda, tudo muda o tempo todo, né? A natureza muda, o universo muda. E, aliás, ainda bem que muda, né? Isso quer dizer que a gente está evoluindo. Então, tá tudo certo, a gente só precisa lembrar disso mais vezes. Bom dia, Alice, querida, seja bem-vinda. Quando a situação é desconfortável, reduzimos o mundo, a vida, aquele momento e nos desesperamos com a possibilidade dele jamais acabar. Então, às vezes, a gente tentar também ciclar isso cada vez mais rápido, né? Você está passando por um momento difícil, você saber que aquele momento é difícil, né? E você se apoiar e saber que aquilo vai passar, tá? Às vezes vai doer e dói mesmo, às vezes vai ser uma situação muito crítica, enfim, né? Mas vai passar, tá? Menos tempo, mais tempo, vai passar. E aí eu faria um adendo da gente lembrar de novo ao que realmente importa, que é o que a Ryan traz lá no começo do livro também. Alice, eu espero que vocês estejam bem seguros aí em Pelotas e mandamos as nossas melhores energias aí. É importante lembrar o nosso papel no esquema geral das coisas, a importância da nossa contribuição, por menor que ela seja. Então, sim, a gente tem influência direta em todos os contextos que a gente se manifesta. Se tem a nossa atuação, a gente está interferindo, a nossa energia vai, o nosso pensamento foi, a gente direciona para a pessoa. Então, a gente tem que entender esse contexto e a gente tem sim responsabilidade, entende? Então, assim, é importante lembrar esse papel. Às vezes a gente fala, vamos pegar aí o caso de, sei lá, marido e mulher, né? Às vezes a gente fala uma frase sem muitas intenções de gerar criar uma polêmica maior, mas aquilo machuca profundamente o outro. E sim é nossa responsabilidade. Ah, mas não foi minha intenção. Então qualifica a sua intenção, porque ela pode ter algum probleminha ali, algum ajuste que precisa ser feito. Porque mesmo não sendo a sua intenção, se causou um estrago, você precisa rever. Você precisa pelo menos assumir a sua responsabilidade naquele estrago, tá? E aí ajustar o que for possível e fazer diferente das próximas vezes. Quando confiamos na nossa capacidade para contribuir e quando reconhecemos as contribuições dos outros, aumentamos a nossa paciência. Então, aqui eu até diria, né, que a gratidão, o reconhecimento, a memória, a gente lembrar do bem que a gente sofreu, né? Fica até esquisito falar assim, mas do bem que a gente recebeu do outro, seja o momento que for, mesmo que o outro venha nos prejudicar depois, mesmo que né, as relações se distanciem, não interessa, mas você fixar na sua memória aquilo que foi importante, aquilo que foi benéfico, aquilo que valeu a pena naquele contexto, naquela relação. É fundamental reconhecermos a nossa própria importância. Então, saber quem você realmente é faz toda a diferença nesse processo. Uma vez, ela cita aqui um exemplo lá do pessoal construindo avião, tá? Uma vez perguntaram a um homem cantarolando feliz enquanto juntava parafusos sobre o que ele estava fazendo. E aí ele respondeu: construindo aviões. E aí a pessoa perguntou: aviões? Tava vendo lá ele juntar um monte de parafusos na fábrica, né? Sim, sem esses minúsculos parafusos, o avião não pode voar. Então, olha só a importância da gente saber o nosso papel, a nossa função, por mínima que ela pareça ser, né? Então, assim, você entender um contexto maior,
ter uma visão de conjunto maior, saber por que você faz aquilo que você faz, isso é extremamente importante, tá? Então é fundamental reconhecermos a nossa própria importância como até uma atitude da própria paciência ou para desenvolver a paciência. Muito de nós estamos indo de um lugar para o outro com tanta pressa que nem nos preocupamos se o lugar onde tentamos chegar ou o que estamos fazendo corresponde ao que realmente é importante para nós. Então, gente, o nosso mundo hoje está muito acelerado, tá? A gente às vezes entra no automatismo e a gente vai fazendo as coisas sim, sem pensar, né? Eu arriscaria dizer até na maioria das vezes, e a gente precisa desacelerar. A gente precisa ter alguns parâmetros, alguns critérios de atuação, porque senão a gente entra nesse roldão da vida humana que está cada vez mais insano, eu diria, tá? Precisamos de pausa, precisamos respirar, precisamos de paciência, precisamos de amor, precisamos de gratidão, precisamos de benignidade, precisamos desenvolver isso e atuar com esses valores, essas virtudes no nosso dia a dia, tá? Fazer realmente colocar em prática, né? Toda vez que afirmamos que uma coisa é entediante, o que realmente estamos dizendo é que não temos paciência para aquilo, que aquilo é chato, como a gente fala, né? Ah, não sei o que, não, isso é muito chato fazer. Então, às vezes é mesmo, mas por que é para você e não é para o outro? Vale a pena a gente pensar e desenvolver aí uma empatia, né? Colocar-se no lugar do outro para ver se é necessário você fazer concessão naquele momento ou não. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Bastante gente de fora, muita gente que fazia muito tempo que eu não via, que eu não conversava. Estou muito feliz com vocês aqui hoje. A dificuldade é considerarmos todos os problemas como sendo externos a nós, ou seja, alguém é culpado, né? A responsabilidade é sempre do outro. E, na verdade, essa responsabilidade está dentro de nós. Quanto menos paciência uma pessoa tem, mais arrogante ela se mostra. Prestem atenção, lembre aí, veja no seu ciclo de convivência. Lembre-se da regra número 6, não se leve muito a sério, ou não leve isso para o lado pessoal. E aí ela tem várias regrinhas lá, tá? Depois vocês leem o livro para ver. Quando nos sentimos impacientes, é útil lembrar que nem tudo nos diz respeito e que o que está acontecendo não é para nos agredir. As coisas e pessoas não são sempre como queremos. Tá vendo que a Ryan lembra isso a gente o tempo todo? Aqui nós estamos já do meio para o final do livro e ela fala isso desde o começo do livro, né? A gente precisa, para desenvolver a paciência, aprender a respeitar e a compreender e aceitar os outros como eles são. E isso parte do princípio de nos aceitarmos como nós somos. E aí eu diria, né, vocês que já me acompanham há mais tempo já me ouviram falar isso. Se você não está gostando de quem você é, parabéns, só você tem a capacidade de mudar esse contexto. Então está nas suas mãos e é muito mais fácil, porque depende só de você, tá bom? Desligue-se de vez em quando e veja sua paciência aumentar. Precisamos de tempo para refletir as coisas e precisamos de horas de sono. Então, esse ritmo aí muito acelerado não ajuda muito a gente, tá? A paciência é criada quando colocamos a pessoa, o lugar ou a coisa que está nos irritando em perspectiva. O que é colocar em perspectiva? Ela dá alguns exemplos aqui. Isso terá a mesma importância daqui 15 anos? Então, se aquele problemão que você está vivendo agora, se você fosse olhar como uma pessoa daqui 15 anos, aquilo teria a mesma relevância? Muito provavelmente, eu diria que 99,9% dos casos a gente vai perceber que não teria. Então, calma, aquilo é pontual, aquilo é um evento, aquilo é uma eventualidade, então você consegue atuar ali naquele contexto. E aí ela até fala, o mesmo daqui 15 minutos, né? Será que vai ter a mesma força, a mesma relevância? Então a gente começar a se questionar em relação a isso para poder tomar as melhores decisões. E para ser, obviamente, mais assertivo. Não é possível controlar o comportamento de alguém.
Podemos fazer o outro compreender o que queremos e as razões por isso, mas cabe à pessoa decidir mudar ou não. Não é você que decide se o outro vai mudar, tá? É ele, se ele quiser. E outra, se ele quiser realmente, vai exigir muito dele. Então você precisa ter muita paciência e compreensão, mesmo ele querendo. Também falo isso por experiência própria. Tem coisas que eu quero mudar e é muito difícil. E eu quero muito, tá? E eu, né, tento ali colocar em prática, desenvolver e quero muito mesmo. E às vezes escorrego. Então a gente precisa entender que mudar não é tão simples assim. Não basta querer, é preciso agir, é preciso as coisas acontecerem, dependendo do contexto, o tempo, nos mostrando, nos colocando em determinadas situações para a gente poder fazer diferente. É assim que a mudança acontece. Você pode controlar a maneira como se relaciona com os outros, as suas atitudes em relação a outra pessoa. Então você não pode mudar o outro, mas você pode mudar você. Se o outro está sendo tóxico para você, mude a sua relação em relação a ele, mude a sua postura em relação a esse outro, tá? Então a gente precisa começar a diferenciar essas coisas também. Quanto mais reconhecemos a nossa completa falta de controle sobre os outros, mais pacientes nos tornamos. Então veja bem, a paciência, ela é uma virtude que ela pode ser desenvolvida e cada vez mais, quanto mais a gente compreende e aceita que nós não temos controle nenhum sobre o outro, que não é, né, tirar essa expectativa, tentar zerar essa expectativa, eu diria, é o pulo do gato para viver mais pacientemente, mais pacificamente na sua vida. Somos muito volúveis para aguardarmos algo que dizemos desejar. A espera nos ajuda a descobrir o que de fato queremos e o que é realmente importante para nós. Lembrar que vale a pena esperar por algumas coisas nos ajuda a decidir quais são essas coisas e valorizar quando conquistamos essas coisas. Então, gente, a gente também vive num mundo hoje muito imediatista, né? Tudo é para ontem. As pessoas querem ter sucesso com 1 ano de empresa, aquele estudo lá de 10 anos de especialista, o pessoal desistiu, né? Quer assistir um vídeo no YouTube e aprender a virar mega especialista sobre qualquer coisa. Não é assim que funciona. A gente precisa ter tranquilidade e paciência para desenvolver aquilo que a gente realmente quer. Precisamos encarar de frente as situações críticas e desafiadoras, acreditar que podemos fazer um futuro melhor, buscar conselhos, fatos e conhecimentos que nos ajudarão a tomar as melhores decisões possíveis. Então aqui a Ryan também ensina a gente a buscar essa ajuda, né? Então, assim, conversar com pessoas que a gente confia, ler um livro que a gente acha que vai ser relevante, que pode nos ajudar, fazer um curso, enfim, né? Procurar alguém que já passou por aquela mesma situação, por aquele mesmo problema, para, né, saber o que ela fez para sair daquele contexto. Então, são várias formas que a gente consegue buscar apoio, ajuda para para que a gente realmente tome as melhores decisões, para que amplie a nossa visão de conjunto, para que a gente tenha outras referências. E aí a Ryan fala assim: lição fundamental. As coisas levam o tempo que for necessário. Há mais de um caminho certo. Quando eu leio essa frase que eu lembro, né? Quando eu comecei a namorar o Marcelo, nós estamos falando de quase 20 anos atrás, tá, gente? Isso já passou. Mas eu queria que tudo fosse feito do meu jeito, que eu falava que era o melhor jeito, entendeu? Tem alguns momentos que eu ainda continuo achando que a minha forma de fazer é a melhor, tá? E o Marcelo falava pra mim, mas não existe só esse jeito de fazer. Eu falei, não, mas é o meu jeito, é o melhor jeito. Então ele deve estar rindo agora, ouvindo falar isso, né? E isso, gente, demorou pra cair minha ficha, que não era o único jeito de ser feito. Inclusive que outras formas de fazer a mesma coisa poderiam, inclusive, levar a resultados melhores do que o meu jeito, né? A minha forma. Ah, não vale, bem. As pessoas são diferentes e, obviamente, agirão de maneira diferentes de nós, né? Então não adianta você querer esperar que todo mundo faça como você, se as pessoas são diferentes. Diferente não quer dizer melhor ou pior, quer dizer apenas diferente. É sinal de respeito e valorização deixar que as pessoas ajam como querem,
em seus próprios ritmos, por mais diferente que seja do seu jeito. Engole seco, vocês viram, né? Então, é isso, é sobre isso, desenvolver a paciência, respeitar o outro, se conhecer melhor, compreender melhor o outro e assim vai. Desenvolva a capacidade de ser grata àqueles que mais te irritam, porque são eles que te ensinam a ter paciência. Olha só como ressignifica tudo. Desenvolva a capacidade de ser grata àqueles que mais te irritam, porque são eles que te ensinam a ter paciência. Boa, né, Gard? A Gard tá rindo aqui. Obrigada, Gard, pelo elogio. Pessoas e acontecimentos difíceis podem tornar-se oportunidades interessantes para um crescimento maior. Aprenda com esses momentos e aprecie a vida. Ser paciente é diferente de ser fraco. Confie sempre na sua intuição. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo. Precisamos desenvolver a hora de dizer chega. Para a prática da paciência é fundamental saber quando parar de ser paciente. Somente você é capaz de saber qual é esse momento. Crie regras e indicadores, tá? Eu já falei aqui também, quem convive mais com a gente sabe, a gente sempre fala que a gente tem ali alguns critérios para algumas tomadas de decisões que a gente faz, né? Eu e o Marcelo no caso. Então, a gente sempre vai vendo esses parâmetros para ver se a gente está no caminho certo ou não, tá? Quando aceitamos o momento presente como ele verdadeiramente é, deixam de existir os problemas e passam a existir apenas situações a serem resolvidas agora. Olha como muda tudo também, né? Suaviza, ameniza o contexto, por mais crítico que ele seja. Ou ignoradas e aceitas como parte da realidade do momento presente, até mudarem ou puderem ser resolvidas no caso das situações e dos contextos que você não tem mais o que fazer, é só esperar. Quando conseguimos viver plenamente o presente, não vivemos um descontentamento com o passado e nem preocupados com o futuro. A nossa tarefa como pessoas em busca da paciência é aumentar o nosso nível de consciência. O tempo entre o impulso e a reação é de meio segundo. O nível de consciência aumenta esse tempo em mais meio segundo. Esse meio segundo a mais é o espaço em que a paciência se torna viável. Então aqui a Ryan faz um parênteses que ela realmente, né, tem um estudo que ela coloca ali o quanto que esperar esse tempo pode fazer toda a diferença, tá? Gente, falta só 4 minutos, não vai dar tempo de passar tudo aqui. Eu vou pular algumas partezinhas aqui, porque ela entra agora nas práticas da paciência, né? Então, eu vou falar rapidinho e talvez a gente atrase 2 minutos, tá bom? Diga a si mesmo a verdade sobre a sua posição nesse exato momento, o nível de paciência que você já tem. E aí você vai descobrir aonde você está e aonde você quer chegar, né? Tentar entender, contar as maneiras de quando você já é paciente. Faça uma lista das situações em que você é naturalmente paciente. Use todos os itens. Então, você começar a fazer, praticar, tipo, ter um caderno de exercício para você se treinar em relação a isso. Saiba, principalmente, o que deflagra a sua impaciência. O que faz você perder a sua paciência com mais facilidade? Pense no que pode fazer para contornar. E quando você sabe daquilo que te tira do eixo, quando você vê aquela situação se aproximando, é mais provável que você consiga não entrar nela. Você vai aumentar ali, né, a sua lucidez, a sua percepção em relação àquele contexto, àquele fato, e você pode agir diferente antes de que o problema aconteça. Utilize a sua sabedoria interior, ouça a voz da sua intuição e dialogue com pessoas que você confia e respeita. Escute bons conselhos. Dê um outro nome à situação. Interpretamos a realidade o tempo todo. Deste modo, podemos escolher a melhor interpretação. É a nossa capacidade de reformular, de ressignificar, ver a situação como parte de um aprendizado, né? Também desenvolvemos a nossa capacidade de manter o ânimo e usar a criatividade. Bom dia, Irene, seja bem-vinda. Outra dica, arrume outra coisa para fazer. Quanto mais nos concentramos na espera, mais devagar o tempo passa. Então, desvia a sua mente, mude o foco, vai fazer outra coisa, espera o tempo passar, depois você volta a revisitar aquele contexto mais complicado e tentar resolver, até porque você vai mudar até lá, né? Então, pode ser que você consiga fazer diferente.
Pratique com pessoas idosas, ame e perdoe, além de aprender com quem já viveu mais experiências do que você. Respeite as vulnerabilidades. E aí os estimuladores simples da paciência, para a gente finalizar aí já nos últimos minutos, né? Vou atrasar um minutinho, para ajudar aí, dar umas dicas práticas também para a gente trabalhar mais e atuar mais pacientemente no nosso dia a dia. Observe o que você já fez, enxergue o copo meio cheio em vez de meio vazio. Faça uma boa caminhada ou corrida, exercite-se e mude o foco. Conte até 10, conte até 100, conte até 1000 se necessário. Morda a língua ou encha a boca d'água. Busque soluções práticas e pare de resmungar. Reclamar não resolve o problema. Às vezes até ajuda a piorar, né? Pense nas lembranças que quer deixar no mundo. Como as pessoas vão se lembrar de você? Como você quer que as pessoas lembrem, né, da relação que tiveram com você? Inicie um movimento pela paciência. Agradeça as pessoas. Aproveite os momentos de espera. Leia um bom livro, envie uma mensagem, pague contas, faça alongamentos, planeje as férias, respire fundo, relaxe, faça qualquer coisa que muda o seu foco e que te melhore enquanto pessoa quando você está esperando algo ou alguém. Concentre-se no que está fazendo e perceba o prazer de cada atividade. Corte ou elimine a cafeína. Prefira alcançar os seus objetivos em vez de vencer uma discussão. Peça ajuda. Não fique sobrecarregado e não fique exausto. Experimente rir de si mesmo ou da situação em que você está. Isso ajuda, tá? Uma técnica que eu uso. Às vezes até, sabe o rir de nervoso? Ajuda sempre, gente. O cérebro tem um processo ali que o riso influencia diretamente, tá? Tem também vários livros, a gente já falou live aqui em relação a esse processo do cérebro e como que o sorriso influencia, mesmo nos piores momentos. Bom dia, Biavanga, seja bem-vindo. Bom dia, João Luiz. A gente já está terminando, estamos atrasados aí, mas um minutinho eu vou finalizar. Depois vocês voltam lá no Reels para ver a live inteira. Responda tudo e todos com bom humor. Desenvolva o seu bom humor, vai ajudar muito na paciência. Ouça músicas que te coloquem para cima e que te acalme. O melhor é agir sempre com paciência. E aí eu vou finalizar a live falando, né, uma citação da Ryan aqui do livro. Um homem paciente é aquele capaz de se suportar. Ao cultivar a paciência, nos tornamos mais capazes de nos amar com toda a nossa imperfeição e beleza, com todos os nossos fracassos e sucessos. Então, para quem chegou depois, esse é o livro que não foi da semana, né? O livro antigo, lá de 2021. E aí eu finalizo desejando um excelente Dia das Mães para todas as mães, né? Para todo mundo aí que nos gerou, a nós todos que estamos assistindo. Desejo um excelente fim de domingo e uma semana que vem maravilhosa. Domingo que vem, para quem está em Foz do Iguaçu, a gente vai estar presencialmente no Consciência Café, mas antes do debate presencial, estaremos com a live do livro online aqui das 10 às 11 horas, tá? O livro vai ser aquele O Ego é Seu Inimigo. Beijo grande, obrigada a todos e até domingo que vem.